Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, a mais um dia do nosso Cerco de Jericó. Que seja uma noite muito abençoada, muito iluminada e que Deus possa nos conduzir durante toda essa noite, para que muitas graças desçam do céu. Vamos ficar em pé para nós iniciarmos nosso grupo? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para que nós iniciemos com muita alegria, com muito clamor, vamos iniciar cantando, pedindo essa alegria que vem de Deus, essa alegria que vem do alto, para que essa noite seja uma noite de graça, uma noite de bênção. Então, com muita alegria, vamos iniciar cantando, nas palmas. Podíamos deixar de lembrar de uma pessoa muito especial. Hoje nós comemoramos o dia de Nossa Senhora do Carmo. Então hoje nós vamos pedir a intercessão dela sobre este grupo, sobre todas as muralhas que nós queremos que sejam derrubadas essa noite. Que pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, essas muralhas possam desabar, possam cair. Que nós tenhamos fé de seguir, de confiar que essas muralhas vão cair. E vamos pedir que através de Nossa Senhora, da intercessão dela, ela que é mãe, ela que conhece os nossos corações, tudo que nós trazemos dentro dele. Então é isso, vamos pedir à mãe para que ela nos cure e nos liberte e nos ajude a ser curados, a ser libertados. E é isso que nós vamos cantar agora com essa música. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio num Deus de promessa. Eu creio num Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado. Eu quero ser curado, peça isso. Eu quero ser curado.
agora que você feche os teus olhos e pense nas muralhas que você quer que seja derrubado. E imagine Nossa Senhora estendendo a sua mão sobre essa muralha agora e essa muralha caindo. Então, nós vamos cantar essa música desde o início, clamando a intercessão de Nossa Senhora sobre esta muralha, sobre o teu pedido esta noite. Confia, meu irmão, confia que através dela, através da nossa oração, essa muralha vai cair. Através da intercessão de Nossa Senhora, essa muralha vai cair. Essa muralha que muitas vezes parece impossível, essa muralha que muitas vezes te traz dor, te traz sofrimento, e que você não vê mais um sentido. Peça agora, imagine essa muralha sendo derrubada pela intercessão de Maria. Nós vamos cantar desde o início com muita fé, acreditando que hoje essa muralha vai cair. Tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio num Deus de promessas. Creio num Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria. Nós vamos cantar pela última vez. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Vamos chamar a Marisa, que estará conduzindo para nós esta noite. Que Nossa Senhora possa interceder por ela, para que ela seja um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Vamos rezar por ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezem comigo. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo agora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite, minha gente.
Que alegria ter cada um de vocês aqui. Terceira semana do nosso cerco de Jericó. Cada dia, cada quinta, vem uma pessoa dar um testemunho aqui. E talvez, falei isso para o pessoal da perseverança, talvez eu esteja em débito diante de Deus, porque a Edilene e o pessoal pede muito para eu escrever todos os testemunhos que aconteceram nesse grupo. De tantos milagres. E eu deixo passar, eu guardo no coração. Deixa estar no coração de Deus. Para a gente não falar assim, e foi lá no nosso grupo de oração. Então deixa. Que bom que você está aqui hoje, Sônia. Cadê o Sérgio? Depois de 500 anos, cadê o Sérgio? Você que nos acompanha da TV Evangelizar, que bênção. Estamos juntos essa noite. E juntos alcançaremos o coração de Deus nessa noite, onde venceremos os vícios com Nossa Senhora do Carmo. Com Nossa Senhora do Carmo. Peguei para nós Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19. Separar um livro aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês e gostaria que quem pudesse comprasse esse livro. Vale a pena. Francesco Bamonte. Ele é o vice-presidente dos exorcistas do mundo. A Virgem Maria e o Diabo nos exorcismos. Vale a pena, é maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Vê se não parece que é a nossa vida que eu vou ler agora. 2 versículos. São Paulo dizendo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos 19 e 20. Eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Não é a nossa vida? Fala. Eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje de uma dor que não escolhe. Esse aqui é um terço que minha mãe ganhou do Papa. Tinha quebrado, a Gia arrumou ele para mim. Nós vamos falar de uma dor hoje que não escolhe classe social, que não escolhe idade, não escolhe nível de estudo, mas que tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem roubado a dignidade de muita gente, tem debilitado a vontade da pessoa. Queremos falar dos vícios. Tanto dos vícios, que hoje eu recebi um jovem aqui na frente, que veio me dar um testemunho, não vou nem falar o nome dele, mas está aqui. Marisa, não sei se é a 4ª ou 5ª vez que ele vem, mas a minha vida agora é crístima, o grupo de oração, e aquelas orações que passo, eu faço com tanto fervor. E água benta, e água benta. Desde que você falou da água benta, em casa é água benta. E joga o salete, esse menino fala. E usa a água benta e falou assim, e você sabe que está mudando? Que Deus está dando força. E eu disse para ele, hoje eu vou falar justamente dos vícios. Não quero só falar do vício, do álcool, das drogas, mas quero falar também dos vícios morais. Quero falar das mentiras, o vício de mentir, o vício de murmurar. Falei a vez passada, Joel falou semana passada, mas o vício de murmúrio é a oração preferida de Satanás. E é vício.
São Tomás, a pregação de hoje não é para julgar ninguém, é o contrário. É para mostrar que Deus já nos salvou. É para ele levantar o ânimo, elevar o espírito. Porque São Tomás de Aquino fala assim: ninguém entra no vício querendo o mal. Não. Ele entra no vício querendo o que é infinito, com coisas finitas. Quer Deus, mas se perde no meio do caminho. O vício da pornografia, da masturbação, que todo mundo acha tão normal, é pecado. E o vício, às vezes, como o Catecismo da Igreja Católica é muito claro, número 1865, já falei 1 milhão de vezes para vocês e vou repetir. O Catecismo fala o seguinte: que um pecado, mesmo venial, em um mortal e um venial, que eu repito ele várias vezes, ele se torna um vício. E às vezes o vício venial me leva ao vício capital, que é o pecado mortal. E ele fala assim, os santos falam, que às vezes é uma linha que nos prende, é uma linha que poderia ser quebrada, mas eu permaneço firme naquela linha, naquele erro, e ele começa a se transformar numa corda, e depois ele se transforma numa corrente de aço, que eu sozinha não consigo me libertar. Vício que tem destruído famílias. Vício, minha gente, das telas. Vício daquele. Gente, eu prometo para vocês, diante de Jesus, um dia descendo essa rampa aqui, um jovem me segurou, quase chorando. Por quê que ninguém curte o que eu coloco? Por quê que eu não cresço em números se eu faço tudo tão certo, Marisa? Se eu faço as coisas para Deus e ninguém curte e meu número de seguidores não aumenta? Eu falei, é para Deus? É. Então que seja um a te seguir. Que seja um. E um vício maldito que está na mão de jovens, de homens, de mulheres, de pais, de mães, que é o vício da tela, dos jogos, minha gente, dos jogos, pessoas se matando porque começam a dever, e depois se matam, pais que perdem em casa, famílias que são despejadas, porque em silêncio o pai gastou tudo. Casamentos de 30 anos, 35 que acabaram por esse vício silencioso. O dinheiro do aluguel vai aqui no clique, ó. Porque é o vício do jogo que faz eu querer ganhar dinheiro facilmente, que faz eu querer lucrar facilmente. Aí já entra toda aquela satisfação porque ganhou a primeira vez. Aí entra toda a parte psíquica, emocional. Famílias que não têm pão dentro de casa porque o dinheiro foi gasto com jogos. Vícios da mentira. Começa com uma mentira para calar a boca do outro facinho. Começa com a mentira por medo. Começa com a mentira para fazer parte da turma. E de repente a mentira começa a virar na vida dele uma rotina. E o grande problema é que a mentira tem que ser alimentada. Eu contei uma mentira agora. Daqui a pouco eu tenho que contar uma segunda mentira para alimentar a primeira. Aí eu tenho que contar uma terceira mentira para alimentar a primeira e a segunda. E aí eu me perco de tanta mentira. E eu começo a viver uma realidade paralela. Quando a palavra diz que o pai da mentira é o demônio. Minha gente, carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14.
diz para aqueles que gostam de murmurar: fazei todas as coisas sem críticas nem murmuração. Murmuram, reclamam. Quando eu falo da tristeza, São Tomás de Aquino fala que a tristeza é um vício. Quando a pessoa não quer saber da alegria, ela usa a tristeza para ser vítima, para chamar atenção. E aquela pessoa que é vítima de tudo, sempre um vitimismo, sempre querendo chamar atenção, sendo vítima de tudo. Aquela pessoa que acusa sempre o outro, é vício. E o demônio, ele sempre é assim, sempre. É um nada. Não tem problema, todos fazem. Não tem problema. Não dá em nada. Não dá em nada. O vício de enganar. E depois que você realiza que o pecado entra, que o vício entrou, aí já começa: você não é digno de ir até Deus. Essa é a maior mentira que existe. Vícios, minha gente. Pessoas que eu conheço. Um primo meu que morreu de overdose. Começou com um cigarrinho de maconha inofensivo e acabou com overdose. Acabou com a vida dele. Álcool, prostituição. Não sei se eu contei que teve um rapaz que eu rezei muito por ele e pela família. Ele me disse que parecia que era pior do que droga a mão dele diante da pornografia, dos ensaios pornográficos. Marisa, ele falava, me ajuda. Parece ser maior que eu. Eu lembrei de Santo Agostinho. Santo Agostinho já sabia do Evangelho. E ele dizia, dá-me, Senhor, a continência, a castidade, mas não já. Ele falava isso. Mas não agora. Porque o vício estava enraizado nele. Ele falava que ele preferia ter satisfeito a paixão do que ser curado da paixão. Até o dia que ele se libertou. E aí ele falou aquela frase maravilhosa que eu choro quando eu leio cada vez. Tarde te amei. Oh, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Estavas dentro de mim e eu te procurava fora. Nós procuramos a felicidade do infinito, o buraco de Deus aqui dentro. Nós queremos preencher com coisas finitas. Não vamos conseguir. Aí entra o desespero e a amargura. É luta. A vida nossa é um campo de batalha. E o demônio quer uma coisa: nos afastar de Deus. Mas Deus não nos deixou sozinhos nesse combate. Nos deu uma mãe. E hoje Nossa Senhora do Carmo. Hoje Nossa Senhora do Carmo. Lê o que os exorcistas falam. Lê o que o padre Bamonte fala. Diz que ele fala assim, os exorcistas, eu odeio esses paninhos. Eu odeio esses paninhos. Escapulário. Vem de escápula, de ombro a ombro. Era um uniforme, um avental que eles usavam. E São Simão Stock, os Carmelos significa vinha do Senhor, vinha florida. Maria é a Senhora do Carmelo. São Simão Stock, rapidão, lá em 1251, mais ou menos, passando os carmelitas por uma dificuldade grande, chega a Nossa Senhora. Quem contou isso foi o próprio confessor de São Simão Stock,
que Nossa Senhora chegou em cortejo e deu para ele a veste do escapulário, que cobria a frente de todos os males que nos atacam, toda a paixão desordenada, e atrás dos ataques do inimigo. Transformou-se hoje num pequeno escapulário, que nós carregamos. Eu uso. O meu é grandão, eu boto dentro do sutiã. É grandão. Sinal de proteção. Existe aí no Papa João 22, instituiu o princípio sabatino ou sabático, onde ele falava que Nossa Senhora, no primeiro sábado após a morte, se eu estivesse no purgatório, viria me tirar se eu usasse escapulário. Aí, o dicastério para a doutrina da fé, em 1600 e pouco, falou o seguinte: digam o seguinte, que o escapulário é proteção. É sinal de que Nossa Senhora nos acompanha e intercede por nós. Os exorcistas dizem que o demônio fala assim: eu não gosto desse paninho. As pessoas que usam ele, é muito difícil de eu chegar na mente dele com a facilidade que eu tenho, porque parece que ele é bloqueado. Primeira vez que você usa escapulário, é o padre que tem que abençoar e impor. Depois, se quebrar, aí é você. O padre abençoa, você mesmo coloca. Tinha tanta coisa para eu falar da mãe, mas deixa para outro dia, porque eu tenho que expor, temos que expor o Santíssimo. São Tomás de Aquino, São Boaventura, doutor da igreja, falou que quando eu proclamo o nome de Maria, os demônios caem um em cima do outro. Padre Pio dizia: pegue a arma. A pessoa saía correndo e levava o terço para ele. E o demônio diz nos exorcismos, cada bolinha dessa, ele chama de excremento, diz Gabriele a morte. Chama de excremento de cabra. Não fala o nome terço. Cada bolinha dessa é uma pancada na nossa cabeça. Nunca foi condenado um devoto daquela mulher. É sempre ela, eles dizem. É sempre ela entrando no nosso caminho. Maria nos exorcismos. Já falei e vou repetir. Frei Elias Vela, Gabriele a morte, Duarte Lara. Frei Elias Vela disse assim, vou repetir as palavras dele: não me interpretem mal, ele disse. Deus é maior que tudo, Jesus maior que tudo. Mas o nome de Maria, quando invocado nos exorcismos, provoca mais ira no demônio do que o nome de Jesus. Jesus é Deus. Maria é uma criatura humilde, pura e obediente, que ele não suporta. E Gabriele a morte falou que quando pegava um daqueles, que o demônio cuspia e falava assim: daqui eu não saio, estou bem aqui, eu estou feliz aqui. Ele faz isso com os vícios do demônio. Aí Gabriele a morte conta que as pessoas do lado, ele falava: rezem Ave Maria. Rezava uma, duas, três. Na quarta Ave Maria, Gabriele a morte falava assim, a música virava e o demônio gritava: é ela, estragando nossos planos, onde ela entra eu tenho que sair. E caiu fora. Clama por Nossa Senhora. É uma arma que Deus nos dá para essa luta que nós enfrentamos. Já passou meu tempo, mas eu lembrei de uma coisa e eu vou falar, porque vai que no próximo ano de Nossa Senhora do Carmo eu não estou viva. Cura d'Ars. Falei em Cura d'Ars. Cura d'Ars usava escapulário. São João Paulo II, eu vi o escapulário que ele usava numa exposição que teve. Consagração dele escrita à mão. São João da Cruz.
São João Maria Vianney, São Francisco de Sales, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e uma santa moderna que eu amo de paixão, Edith Stein, e muito mais. Todos usavam o escapulário. Todos. Você sabe que Cura d'Ars chegava a ficar 18 horas no confessionário. Antes de eu falar que eu ia falar do confessionário, diz que ele chorava nas confissões. Quando a pessoa contava para ele um vício. Porque o senhor chora? Eu choro porque você não chora. Choro no seu lugar. E ele sabia quando a pessoa não contava todo o pecado. Só isso, filha, que você tem para me contar? Só, padre. Só isso. Acabava a confissão, saía. Filha, você contou tudo pro padre, mas há uns 15 dias atrás, você não foi numa festinha e você ficou muito magoada e brava com Deus, que até agora você não conseguiu perdoar ele? Ai, padre, é verdade. Eu fui numa festinha que tinha dança, eu e 2 amigas, mas entrou um homem tão bonito, padre, que quando eu vi aquele homem, eu falei, eu preciso dançar com ele hoje. E aquele homem veio e chamou minha amiga. E eu pensei, a próxima é você. E ele dançou com a minha amiga. E ela voltou para o banco. E ele chamou minha outra amiga. E dançou. E aquele homem lindo. E ele dançava, parecia que estava tão feliz. Colocou minha outra amiga no banco e saiu, padre. Ele não me chamou. Como pode? Cura d'Ars falou para ela, filha, aquele homem bonito era o demônio. E ele não conseguiu chegar perto de você. Porque você estava usando e tirou. E mostrou para ela o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Proteção. Você está lutando contra o vício? Usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Porque Nossa Senhora, o demônio, quando vem, ele foge. Ele não vai poder colocar mais na tua cabeça tantos pensamentos. Não é algo milagroso, não. É luta. Põe o escapulário, reza para Nossa Senhora, se confessa, vem para a missa, comunga, usa água benta. Você tem a língua maior que o corpo. Mete água benta na tua língua. Não é verdade? E não adianta falar assim. O que é verdade tem que ser dito. Falando mal do outro. Se é verdade tem que ser dito. Você fala que você é fofoqueira? Que você só fica julgando o outro, você fala? Pecado grande. Pecado que leva à morte, minha gente. O vício leva à morte espiritual. Ele leva à debilidade da vontade. É uma arma que Satanás usa para nos roubar de Deus. Enfrente o Cezinha, pode trazer Jesus. Traz Jesus. Nós precisamos enfrentar o que a igreja nos dá. Use o escapulário. Use. Eu vou no hospital rezar às vezes para a pessoa que, quando a medicina fala que não tem jeito, eu levo escapulário. Eu levo escapulário. Teve um que eu fui na UTI, eu virava de um lado querendo esconder do médico, virava do outro, da enfermeira, escapulário desse tamanho, do outro. Chegou o médico e falou assim para mim, você está querendo alguma coisa? Eu falei, ai doutor, me perdoa. Eu quero pôr um escapulário nesse homem. Deixa que eu coloco em você, por você. Tirou o oxigênio rapidão, colocou o escapulário. Horas depois ele faleceu. Presenciei um acidente. Um motoqueiro que atravessou a rua, o carro atravessou a preferencial, bateu nele, ele caiu. Sangrava muito. Eu estava lá do lado. Eu tirei o meu escapulário, amarrei no pé dele. Eu tenho certeza que a minha fé atingiu o coração daquele homem. A mãe dele me procurou um tempo depois e dizia, meu filho era de Deus,
mas estava afastado da igreja. E ele tinha prometido para mim que ele ia voltar para Deus. Você pôs o escapulário? Eu falei, sim. É o anjo que Deus mandou. É luta. É luta, minha gente. Não é moleza não, é um campo de batalha. E aqui o Senhor, uma salva de palmas para Ele. Ânimo, minha gente. Força. É uma noite de restauração, de coragem. Ânimo. Anima teu povo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Senhor Sacramento. Jesus, nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos. Não queremos o vício, mas somos levados. Santo Agostinho dizia que quando ele tinha aquele desejo carnal, ele se esquecia do céu e não se importava com o inferno. Olha para nós aqui, olha para o teu povo, viciado tantas vezes na mentira, no álcool, na droga. E o grande problema é, nós mentimos para nós mesmos quando falamos assim, não sou viciado não, se eu quiser eu paro. Viciados em jogos, famílias sem ter o que comer, Senhor. Viciados na pornografia, viciados no vitimismo, no murmúrio, na reclamação, reclama de tudo, vê defeito em tudo. Pessoas, Senhor, que se deixam vencer pela ira, né, Senhor? Eu tenho um dedinho ali, né, Senhor? Te apresentamos os nossos vícios, os capitais, a gula, a ira, a preguiça, a inveja, a avareza, o orgulho, soberba. Te apresentamos, Senhor, as mentiras que nós mentimos para nós mesmos, fingindo ser o que não somos. Estamos na tua presença. Se você nos tocar, seremos curados. Estou lembrando agora, Jesus, que São Paulo começou a vida dele dizendo: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. E terminou a vida dele dizendo: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Combati o bom combate. Terminei, percorri a carreira, guardei a fé. Senhor, toca-nos com a tua misericórdia. A imagem que eu tenho de começar a cantar, eu vejo uma pessoa com a boca aberta e um conta-gotas, gota a gota pingando na boca dessa pessoa. E o Senhor coloca no meu coração que é gota a gota, dia a dia, que venceremos todos os vícios. Que não desanimemos, que acreditemos, que esperemos. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, Senhor.
Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura, Senhor. Cura agora o teu povo que veio. Eu pedi tanto, Jesus, para que você trouxesse o teu povo, para que você curasse os corações. E eu tenho essa imagem agora, Jesus, diante da tua presença. Eu proclamo, Jesus, a imagem que eu tenho é como se alguém estivesse jogando aqui nesse altar os vícios. A imagem que eu tenho é como se estivesse cheio aqui de vícios, e nós jogando os vícios aos pés do Senhor. Nós jogamos os nossos vícios, jogamos a nossa vontade debilitada, jogamos, Senhor, a nossa mente cheio de pensamentos ruins, Senhor. Nós jogamos a teus pés, Senhor, a nossa vida. Cura, Senhor, nesse momento. Ordena, Senhor, que todo espírito maldito, maligno e infernal que tem nos levado, eu sei, Jesus, que o demônio nos atenta, mas ele não pode fazer com que eu faça aquilo que ele me insinua na minha mente, porque eu sou livre, Senhor. Eu sou livre. E eu te peço agora, Senhor, fortalece a minha vontade, para que eu diga não a toda insídia de Satanás, a toda mentira que ele coloca na minha mente e no meu coração, a todo marido e mulher que estão aqui, Senhor, sofrendo pelo adultério, Senhor. Eu te peço agora, toca o nosso coração, ordena que todo espírito de vício, todo entorpecente, Senhor, que entorpece a mente, a alma e o coração, ordena, Senhor, por intercessão da tua mãe, que saia agora, saia tudo aquilo que nos derruba, saia tudo aquilo, Senhor, que nós achamos como normal, e é pecaminoso, e é vício, e é mentira, Senhor, do inimigo. Nós te pedimos essa noite, restaura-nos das feridas que nós causamos em nós. Todas as vezes, Senhor, que nós somos viciados em falar mal de nós mesmos. Todas as vezes, Senhor, que nós nos colocamos como se não fôssemos imagem e semelhança tua. Porque o demônio quer manchar, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, para que nós fiquemos desfigurados, Senhor. Entra na nossa casa, entra na nossa família, Senhor. E nós te pedimos agora, entra na nossa vida, cura-nos, Senhor Jesus. Ordena que o inimigo bata em retirada. Ordena que tua mãe pise na cabeça dele. Porque o Padre Bamonte fala que quando ele olha o escapulário, ele lembra que a tua mãe esmaga a cabeça dele. E ele lembra que você é filho dela. E por isso ele odeia tanto Maria. Nós te pedimos agora, Jesus, pelas suas 5 chagas, pelo sangue derramado, por intercessão de Nossa Senhora Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, que todo vício seja agora esmagado, se dobre agora diante do Cristo vivo que está aqui. Todos os pensamentos que têm nos atormentado, pensamentos de morte, pensamentos que ficam o dia inteiro martelando que somos incapazes, somos indignos, que não merecemos, seja agora destruído, arrasado, aniquilado pelo teu poder e pela tua força, Senhor. Toca-nos, Senhor, toca-nos com a tua misericórdia. Nós te pedimos agora, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que não é teu, porque o vício é uma idolatria, porque tudo aquilo que eu coloco no centro do meu coração, que não é você, tem ocupado o teu lugar, Senhor. O vício tem roubado você de nós, Senhor. Te pedimos, Senhor, ordena que tua mãe agora coloque sobre nós o manto dela,
porque os demônios gritam pelos possessos. O manto dela é uma corda no meu pescoço. Escapulário é manto da mãe. A humildade é manto da mãe. E nós te pedimos essa noite, Senhor, liberta o teu povo, Jesus. Liberta o teu povo, Jesus. Liberta as famílias. Liberta os casamentos. Liberta os filhos, Senhor. Filhos desanimados, Senhor. Sem perspectiva na vida. Filhos que desistiram, porque o demônio, que é o pai da mentira, sopra que eles vão dar em nada. Cura teu povo, Senhor. Ordena agora que todos os males saiam, em nome de Jesus. Que o Cristo ordene que saia de nossos pensamentos, saia de nossa vida, saia de nossa história. Tudo aquilo que tem feito nós desistirmos, acharmos que não tem jeito. Solte agora tudo aquilo que você segura em nós de erro, mentindo para nós. Pisa, mãe, na cabeça do inimigo. Tua presença cura, Senhor. As feridas que eu causei, as feridas que os vícios causaram em mim. No fundo, Jesus, como disse São Tomás de Aquino, nós queríamos preencher o buraco que estava no coração. Então, é você que preenche. E preenchemos o infinito com coisas finitas, coisas que acabam, prazeres que desaparecem. Tudo vai passar, mas a tua graça agora, ela permanece, sempre permanecerá. Derrama, Senhor, as tuas graças. Eu tenho uma imagem, antes de nós cantarmos novamente para rezar, eu tenho uma imagem de uma mulher. Você está sempre apressada. A imagem que eu tenho, quando a gente vê calçados, significa Deus nos preparando para caminhar, Deus calçando nossos pés de prontidão para ir. A imagem que eu tenho é de uma mulher, um pé teu está calçado, o outro descalçado está na tua mão, e você quer calçar ele andando, e você não consegue calçar. Você está sempre com um sapato na mão, tinha que estar os dois nos seus pés, e você está com um na mão e o outro no pé, sempre querendo pôr o sapato, mas você não para colocar. O discernimento que eu tenho, minha irmã, é que você está com um pé em Deus e um pé no mundo. Tem que escolher. Não tenha medo de optar por Jesus Cristo. Ele não tira nada, Ele dá tudo. Não tenha medo, isso é para nós todos. Não dá para andar com um pé em Deus e um pé no mundo, nós vamos rachar. Uma hora vamos ter que escolher, ou Deus ou o mundo. Que escolhemos você, Jesus. Queremos rezar um segundo em línguas, para que todo mal que insiste em nos segurar possa cair por terra. Xandale orebare, candale orebare. Le candale orebare, le candale orebare. Xandale orebare, candale orebare. Candale orebare, xandale orebare. Candale orebare, candale orebare. Xandale orebare, caia por terra o medo agora. Caia por terra a insatisfação. Caia por terra agora, Senhor, tudo aquilo que nos aprisiona. Caia por terra agora, Senhor Jesus. Olebare candale orebare. Xandale orebare candale orebare. Lebare ole candale orebare. Xandale orebare. Lebare ole candale. Tua presença cura, Senhor. Tua presença cura. Canta isso. Vamos nos levantando. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Mais uma vez, tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram
Mas César, levanta a mão pro pessoal te ver, César. O César, ele é coordenador do Ministério de Oração por Cura e Libertação aqui no grupo. Foi coordenador da diocese, é conselheiro do estado. Procurem o César. Ele tem uma equipe. Ele atende todos vocês. Precisou? Vai falar com ele. Às vezes o que precisa é uma oração de cura e libertação. Vai falar com ele. Até hoje, se precisar, né, César? Depois você fica bravo comigo. Mas agora, vão atrás dele. Gruda nele. Vamos rezar comigo, minha gente. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Ó Pai Celestial, em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que deste para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Fala com fé, minha gente. Mesmo com vontade de falar baixo, fala alto. Clama isso. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação, em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições, vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de família e de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas de dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade e todo e qualquer tipo de vício, Senhor. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um novo Pentecostes em nós e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém, amém, amém.
Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Minha gente, aqui tem uma arca. Está ficando na catedral, vai ficar por 7 semanas. Traz o teu pedido, coloca aqui. Traz as fotos, coloca aqui. Tá bom? E eu queria pedir que os pedidos da caixinha sejam colocados aqui também. Tá bom? Todos juntos comigo nessa intenção. Pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família, Projeto de Deus. Que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. Olhando para Jesus, coloca o seu pedido. Eu vou me ajoelhar porque eu atrapalho pessoas que querem olhar para Jesus. Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Já estão esmorecendo, hein? Em teu nome, Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas, que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual, com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores do corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia,
fracasso, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Eu tive uma imagem, há umas 3 atrás, de Jesus estendendo a mão e falando, uma pessoa deprimida que tem depressão. Me dá, ele dizia, me dá a tua depressão. Então eu proclamo agora diante de Jesus, que Deus está curando agora. Eu vejo uma mulher. Deus está curando agora essa mulher de uma depressão profunda. E não é de agora, é anos que ela carrega. Claro, vai atrás da ciência. A ciência e a oração melhor. Oração e a ciência. Mas Deus está libertando agora essa pessoa. Estão animados ou não? Então vamos. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Nos ajoelhamos, Senhor, diante do Deus unitrino, minha gente, que está aqui. Oh, minha gente, Deus está aqui. Corpo e sangue, alma e divindade. O mesmo que estava no ventre de Maria. O mesmo que morreu na cruz. O mesmo que ressuscitou. O mesmo que está no céu. Está aqui. O Deus que cura, que salva, que liberta. O Deus que nos dá ânimo, coragem e força. Nós queremos te louvar, Senhor. Te bendizer, te agradecer. Exaltar teu nome. Porque os vícios caem. A imagem que eu tenho, Jesus, você sabe. Como se houvesse uma árvore e começa a cair. Eu vejo que caem bolas, caem latinhas, caem tijolos. E são vícios que caem. Cada qual com o seu vício. Uns mais pesados, outros menos. Mas caem por terra hoje os vícios, Senhor. Proclamamos a nossa libertação diante da tua presença. Corpo e sangue, alma e divindade. Obrigado, Jesus, porque você sai do tabernáculo para nos receber, para nos acolher. Você não nos acusa, mas você restaura nossa fé, nosso ânimo, nossa esperança. Você não quer a morte do pecador, diz a palavra, mas que ele se converta e viva. Senhor, tantos aqui, tantas vezes somos cadáveres ambulantes e tínhamos tanta vida, tínhamos tanto sonho, tanta alegria. Devolve-nos, Senhor, o que nos foi roubado. Nós te agradecemos, te bendizemos. Fala obrigado para o Senhor. Diga obrigado, Jesus. Obrigado porque você me cura essa noite. Obrigado porque você me liberta. Você me restaura.
Você restitui a minha alegria, a minha força, o meu ânimo, o meu entusiasmo. Obrigado, Jesus. Eu tenho essa imagem, minha gente, eu prometo, de Jesus levantando as pessoas, nos levantando. Por isso queremos dizer: bendito sejas, louvado seja, glorificado seja o teu nome. E agora, ponha na tua mão o teu vício. O teu vício. Sabe aquele pecado que você conta toda vez pro padre? Você morre de vergonha porque o padre sabe de cor e salteado. Coloca o vício. Coloca nessa tua mão tudo que tem te impedido de caminhar, tem te atormentado, te aterrorizado, tem feito você achar que não vai dar certo, que não tem jeito. Coloca na tua mão todos os vícios, tudo aquilo que você lembra agora, põe na sua mão. Todo pecado. Ele quer o que é nosso, e o que é nosso é o pecado, é o vício. Toda nossa mente entorpecida pelo vício, pelo medo, pela angústia, depressão, amargura, pelas doenças físicas, emocionais, psíquicas. Coloca tudo: cigarro, álcool, aquele golinho que você dá a mais, ponha tudo. Só não se esqueça que quem vai receber é Jesus, e Ele não falha. Eu conto até 3, você joga e aplaude, e junto com Ele: Jesus, você sabe do que eu estou falando. Junto com Ele, eu vejo Maria Santíssima. Sabe quando a mão vai dar aquele impulso diante de Jesus? Eu prometo que a imagem que eu tenho é a mão de Nossa Senhora. Eu vi nós fazendo assim para trás e jogando, ela dando um impulso e o filho acolhendo. Eu conto até 3. Nós vamos jogar e aplaudir e acreditar que saímos daqui hoje libertos, tomando posse da graça de Deus. E é dia a dia, é a conta a gotas. A libertação vem, a cura vem. Eu conto até 3, você joga. 1, 2, 3, já! É pra você, Jesus! Toma conta! Aplaude! Aplaude o Senhor! O Senhor dará a vitória. Graças e louvores se deem a todo momento. Verá minha fé prevalecer. Meu Deus, suas promessas cumprirá. Proclama isso. As muralhas da minha Jericó irão cair. O Senhor dará a vitória. O inimigo verá minha fé prevalecer. Meu Deus, suas promessas cumprirá. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos vos amam. amam. Que bênção, minha gente. Que bênção. Que bênção. Toma posse da sua libertação. Podemos sentar um pouquinho as crianças? Ô, Gustavo, vem. E o Gaelzinho que veio lá de Marialva. Vem aqui, Gael. Vem aqui também. Isso. Esse aqui é um milagre do cerco de Jericó. A mãe dele não podia engravidar. Não é verdade, Gael? E que coisa boa que você está aqui, meu Deus do céu. E aí, outro Gael aqui, ó. E aí, Gustavo, como é que você está? A caixinha de oração
Pega ela pra mim. O Gael já pegou. Nossa, quanta... Tá, olha, chega aqui na frente. Mostra pro povo. Mostra. Vem aqui, mais pra frente. Pra cá. Esse aqui me encontrou no supermercado ontem. Oi, amor. Tudo bem? E aí, como é que você tá? Que coisa maravilhosa. Que bom que você tá aqui. Oi, minha gente, chega aqui. Vem aqui pertinho. Você veio hoje, Caio? Como é que você tá, amor? E aí, você, seu falador? É teu amigo do condomínio? Que bom. Oi, princesa. Oi, maravilhosa. Tudo bem? O que vocês aprenderam hoje? Sobre as coisas ruins e sobre as coisas bem. Você pode me falar uma coisa ruim? A gente aprendeu sobre as coisas ruins que tem no nosso coração, que a gente tem que jogar tudo que tem de ruim e colocar as coisas boas que tem. A gente joga, tipo, o egoísmo do coração e coloca a obediência. Escutaram isso? Fala, amor. Tá, já vou deixar. Hoje a gente aprendeu sobre o bom semeador. Ele plantou uma pedra dentro das esmeraldas, que é vermelha. Aí, quando foi plantar, o corvo ele veio e comeu. Depois, o bom semeador caminhou e encontrou outra terra boa. Mas aquela terra tinha pedra. Ele só plantou um pouquinho, mas tão pouquinho, que o sol, ele estava muito mais forte do que a planta. Então, ele bateu na planta, aí a planta morreu. Aí depois ele caminhou, aí achou uma terra cheia de espinhos. Ele plantou a planta, começou a brotar e crescer. Cresceu, mas os espinhos, eles cresceram, sufocaram ela, mas eles continuaram crescendo. Aí na quarta, ele continuou caminhando, aí daqui ele parou, encontrou a terra seca, muito boa. Aí depois ele jogou a planta, plantou, aí deu muitos frutos. Que coisa maravilhosa, minha gente. Fala, só um minuto, você vai falar agora. A gente aprendeu sobre plantar uma planta. Plantar uma planta. Vamos plantar uma planta boa, não é? E você, amor? A gente plantou um algodão com feijão. É essa nossa plantação que a gente plantou hoje. Ah, eles fizeram uma plantação então. Ô, Gael, tá aqui. Vocês vão aguar essa planta em casa. O pai não vai deixar morrer. Você vê que tá morrendo, você reza. Igual o teu irmãozinho. Mas aprendemos que coisa ruim, mas precisa fazer coisa boa do coração. Entender, né? Precisa fazer coisa boa no coração. Fala. Já aprendeu. Quem mais quer falar? A gente ficou sabendo que não pode xingar o amigo pela aparência dele. Escutaram isso ou não? Fala para esse povo aqui, que tem a língua às vezes maior que o corpo. Fala, amor. A gente tem que obedecer os pais. Tem que obedecer os pais. Que coisa maravilhosa. Vamos rezar por essa caixinha de oração? Quer falar? Começar a rezar? Levanta, minha gente. Tão cansado, né? Vamos lá. Semana que vem tem mais. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora nossa morte. Amém. Quer rezar o Glória? Glória ao Pai, Ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. minha gente. Eles querem cantar. Depois que acabar, vocês cantam. Minha gente, nós estivemos reunidos. E assim, aliás, tudo que nós fomos libertos, todo o espírito dos quais fomos libertos, seja cancelado na cruz de Cristo. E não volte mais para nós. E no lugar venha o Espírito Santo, fecundando a terra do nosso coração. Amém? Amém. Nós estivemos reunidos. Espera um pouquinho.
aqui no banco. Você lembra da avó dela, que tinha o pé machucado? Vocês lembram? Aí, nós rezamos, um pé melhorou. E ela falou agora, você lembra da minha avó? Lembra? Ela tá aqui no banco, sentada hoje. Cadê a vozinha dela? Cadê? Onde? Ah, uma salva de palmas, minha gente. Que bom! Que bom! Tá vendo como é que o neto traz a avó? Nós estivemos reunidos e assim permaneceremos. Forte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vocês vão falar de novo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Tchau, minha gente. Até semana que vem. Se Deus quiser. Até semana que vem. Um grande abraço.